A paz do Senhor Jesus, bem-vindo a essa reflexão prática e objetiva da Escola Bíblica Dominical. E nós estamos na lição de número 8, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Lição 8, classe adultos, comentarista, pastor José Gonçalves. O textuário diz: "E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falasse." Atos 2 e 4. A verdade prática nos diz: a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas, como sua evidência, são um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. A leitura bíblica em classe que fundamenta esta lição está em Atos 2, e verso 1 a seguir. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, aos quais se pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falassem. Atos 2, 1 a 4. Na sequência, 1 Coríntios 12, verso 7, diz assim: "Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência." Verso 9. "E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas." Verso 11. "Mas um só e mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente cada um como quer." Introduzindo esta reflexão, a sutileza do enfraquecimento da identidade espiritual é um movimento sutil que visa enfraquecer a identidade pentecostal. Ele é real e já está entre nós. Há quem trabalhe para enfraquecer a liberdade das manifestações das línguas, as manifestações dos dons espirituais no culto ao Senhor, e principalmente as línguas como a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. A respeito das línguas como evidência inicial, já há quem a negue. Nessa reflexão vamos mostrar algumas sutilezas do erro que tem aparecido no meio de até movimentos ditos pentecostais. No contexto da nossa igreja, o principal deles está relacionado com a negação da atualidade dos dons espirituais, e, de uma forma mais específica, a negação da doutrina do falar em outras línguas, como a evidência física do batismo no Espírito Santo. O Pentecostes bíblico, o Espírito derramado. O Novo Testamento, entretanto, é que as promessas a respeito da vinda do Espírito Santo têm cumprimento. O profeta Joel profetizou a vinda do Espírito de forma copiosa em Joel 2 e 28. Essa promessa teve o seu fiel cumprimento no dia de Pentecostes e é identificada como o batismo no Espírito Santo,
conforme lemos Atos 2, 1 ao 4. No Pentecostes, observamos que o Espírito é derramado sobre toda a carne, sem distinção de sexo, raça ou idade. Isto mostra a universalização da promessa de Deus. Todos que creem, e não apenas alguns escolhidos, podem ser revestidos pelo Espírito Santo, diferentemente do antigo pacto, no qual apenas algumas pessoas especiais tinham o privilégio de serem usadas por Deus. No novo pacto, a partir de Pentecostes, Deus derramou o seu Espírito sobre todo o seu povo. Agora todos poderiam cumprir a missão de proclamar a mensagem do seu reino. Aleluia! O distintivo pentecostal de nossa igreja, ou seja, a atualidade dos dons espirituais. E destaca o comentarista da lição, pastor José Gonçalves, que nos diz: Agostinho de Hipona introduziu na igreja o erro doutrinário de que os dons haviam cessado. No entendimento dele, os dons, de fato, existiram, contudo, haviam sido restritos ao período apostólico. Esse ensino moldou o catolicismo medieval. E mesmo com o advento da grande reforma luterana, os reformadores não conseguiram se desvencilhar dele. O movimento pentecostal surge posteriormente como resposta a esse desvio doutrinário. Os pentecostais não somente creem que os dons estão vigentes na igreja, como os exercem. Nossa igreja emerge na história dessa gigantesca explosão do reavivamento dos dons espirituais. Na nossa declaração de fé, de fundamentos fundamentais de 1916, as Assembleias de Deus confessavam que todos os crentes têm o direito e devem sinceramente buscar a promessa do Pai, o batismo no Espírito Santo e com fogo. Afirma ainda que com o batismo no Espírito Santo vem o revestimento de poder para o serviço, a concessão dos dons e os seus usos no trabalho do ministério, conforme Lucas 24:49, Colossenses 12, 1 ao 31. E que essa experiência maravilhosa é distinta e subsequente à experiência do novo nascimento, a salvação, Atos 10:44. Nesse contexto, temos a citação de Menzies Robert como auxílio teológico nesta lição, que diz: o batismo no Espírito Santo. Os pentecostais reconhecem que o Novo Testamento fala de 2 batismos no Espírito. Um que é soteriológico, que inicia o crente no corpo de Cristo, 1 Coríntios 12:13, e um que é missiológico, é aquele que capacita o crente para o serviço, Atos 1:8. No entanto, os pentecostais acham que é particularmente adequado adotar a linguagem de Lucas e falar do dom pentecostal como o batismo no Espírito Santo. Afinal, esse batismo no Espírito Santo é prometido a todo crente e todos os servos e servas de Deus, Atos 2:18. Lucas usa a frase em 3 ocasiões, Paulo apenas em uma. Os pentecostais também temem que, se a linguagem de Paulo for empregada e o dom do Espírito recebido na convenção for chamado o batismo no Espírito Santo, então o dom pentecostal deixará de ser adequadamente entendido. As tendências nas igrejas protestantes é ler Lucas à luz de Paulo. Observação: Paulo trata das preocupações pastorais na igreja. Lucas escreve um manifesto missionário.
Talvez isso explique por que há discussões protestantes acerca do Espírito que centraliza mais em sua obra na palavra e sacramentos, o testemunho interior do Espírito e menos na sua missão para o mundo. Citação de Menzies e Robert, Pentecostes, essa história é a nossa história, pela CPAD, página 54. Em continuação, o distintivo pentecostal de nossa igreja, o batismo no Espírito Santo e as línguas como evidência. A declaração de fé das Assembleias de Deus de 1916 afirma que o batismo dos crentes no Espírito Santo é testemunho pelo sinal físico e inicial de falar em outras línguas, conforme o Espírito de Deus lhe dá capacidade de falar. Atos 2 e 4. O falar em línguas, nesse caso, é o mesmo em que essência que o dom de línguas. 1 Coríntios 12, 4 ao 10 e o 28. Mas diferente em propósito e uso. Nenhum pentecostal da primeira geração tinha dúvida quanto a isso. Tanto William Durham, bem como Gunnar Wingre e Daniel Berg, pentecostais da primeira geração, criam e pregavam com convicção essa doutrina. Contudo, nos dias atuais, esse ensino tem dado sinais de enfraquecimento. Isso por conta de ensinamentos sutis, sorrateiros, que negam a doutrina das línguas como evidência inicial do poderoso batismo pentecostal. A sutileza está em dizer que o falar em outras línguas de fato existe, contudo, não é para todos. Esse desvio doutrinário tira a convicção do crente de que esse dom seja para ele. Na dúvida, ninguém recebe, como diz Tiago 1, 6 ao 8. No entanto, a doutrina das línguas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo é inegociável, conforme Atos 2 e 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falassem. Aleluia! Mantendo a chama pentecostal acesa. Fidelidade às Escrituras é uma das marcas distintivas dos pentecostais clássicos ou históricos. Era o seu amor à fidelidade às Escrituras Sagradas, dito o movimento pentecostal que surgiu no contexto da reação ao liberalismo teológico. Uma das características do liberalismo teológico era o secularismo, que negava a infalibilidade das Escrituras. Para os pentecostais, a Bíblia é a inerrante e infalível palavra de Deus. Sem dúvida, o afrouxamento doutrinário e consequente da negação das atualidades dos dons espirituais são marcas que mostram que o segmento do movimento pentecostal contemporâneo estão distanciando da palavra de Deus. Todo o desvio doutrinário, bem como toda heresia, existe por conta da negação ou acréscimo de alguma coisa às Escrituras. Como dizia certo teólogo, as Escrituras não precisam de penduricalhos. Precisamos voltar às Escrituras. Glória a Deus. Concluindo essa reflexão, o apóstolo Paulo diz que devemos buscar com zelo os dons espirituais. 1 Coríntios 14 e 1. Mas o texto bíblico
somente fala dos dons depois que as pessoas receberam o revestimento de poder. Ora, como ensina a declaração de fé das Assembleias de Deus, esses dons são capacitações especiais e sobrenaturais concedidos pelo Espírito de Deus ao crente para o serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 1 Coríntios 12, 7. São recursos sobrenaturais do Espírito Santo, operado por meio dos seres humanos, os crentes, em Jesus. 2 Coríntios 4 e 7, Colossenses 1 e 29. Enquanto a igreja de Cristo estiver na terra e por meio da igreja o Espírito Santo manifesta ao mundo o poder de Deus. Efésios 3 e 10, usando os dons espirituais. Se não se busca o batismo com o Espírito Santo, não se terão os dons espirituais distribuídos à igreja. E deste modo, não se poderão cumprir os propósitos divinos por meio da igreja. Não se terá como manifestar o poder de Deus aos homens. Ora, perder este vigor espiritual precisamente no momento em que se multiplica a iniquidade, que é o que ocorre nos dias imediatamente anteriores ao arrebatamento da igreja, é uma verdadeira tragédia, porque a igreja deixa de ter a iniciativa do combate contra o mal para assumir uma posição defensiva e frágil, gerando um esfriamento do amor, a apostasia da fé. 1 Timóteo 4 em 1. O batismo com o Espírito Santo faz com que a igreja tome uma postura ativa no combate contra o mal, revestidos de poder. Os discípulos de Jesus se tornam ousados, intensamente pregam o Evangelho e mantêm os crentes em constante fervor espiritual, trazendo como resultado a salvação das almas, o crescimento espiritual dos salvos e a implantação crescente do reino de Deus. Atos dos Apóstolos 4, 31 ao 33 nos diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Da multiplicação dos que creram era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente a sua e nem a das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum com grande poder. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Glória a Deus. É o mistério do Espírito Santo. Obrigado pela sua atenção, bons estudos e que Deus vos abençoe.